A invisível Joana tem o microfone na mão e, portanto, as pessoas vão se poder inscrever. Só dizer algumas informações. Continuam a haver fichas para quem quiser não participar no franchising, mas receber informação e participar na nossa discussão. Continua a haver uma caixa das esmolas para pagar esta, porque também não pedimos emprestado ao banco, não é? E não, uma caixa das esmolas. E vai haver à saída os documentos que têm aquilo que foi discutido no dia anterior, as propostas, as ações, para nós depois da parte da tarde podermos é engraçado, mas podermos discutir com conhecimento de causa e termos algumas conclusões destes 2 dias de trabalho. Muita gente inscrita, vamos tentar, se calhar, inscrever o máximo de gente possível e depois voltamos à mesa, porque não teremos tempo de pôr toda a gente e depois vir à mesa, pôr toda a gente, fazemos. Olha, bom dia. Pode. Tá bem, Serrano. Um bom dia, é sempre um bom dia quando podemos, num domingo de manhã, né, junto podermos discutir os destinos, eu consegui encaixar, viu? Junto podemos discutir as tarefas para mudar uma volta a isso tudo. E ontem começou meio que uma moda aí, meio de claque, de dizer, gostei mais da intervenção tal, então eu vou começar dizendo, gostei mais da intervenção da Paula. E quero dizer por quê, explico. Porque ela fala 2 coisas que eu acho que são muito importantes. Uma que é que existem elementos de ditadura nesta democracia, e cada vez mais forte. E isso é muito importante entender, porque isso se baseia exatamente numa perspectiva da forma como essa democracia é, que é uma democracia representativa que cada vez mais está descolada e autonomizada da população, que é uma forma de blindar o poder. E isso eu vou ter que discordar do companheiro, porque não me parece que não ter partido vai resolver esse problema, né? A própria experiência espanhola mostra que pode-se ter grandes mobilizações, mas se não se consegue fazer uma convergência política que alie a questão da representação e da democracia direta, isso não vai a lugar nenhum, né? E me parece que não é também que apesar de, diferentemente da Espanha, temos 2 partidos de esquerda, né, não me parece que a estrutura toda desse partido de esquerda representem tanto essas vontades populares, porque senão, né, nós temos um programa, nós ficamos aqui ontem a discutir, mas existe um programa que não é nenhuma invenção, né? Um programa de combater a austeridade, isso há elementos para a unidade, porque então não tem unidade? Vai ter exatamente por esse problema que a representação está descolada, são as cúpulas. E isto leva a que esses partidos precisem ser empurrados, aí sim, pela democracia direta, e talvez seja necessário construir algo diferente que organize essa democracia direta e dê um sentido coletivo para que eles se unam, porque nós temos um programa. E aí, só para concluir, eu não concordo que não existe direita e esquerda. Mas o problema não, o nome nós podemos discutir. Já foi, os nomes mudaram, era social-democracia no início, hoje sabemos que é social-democracia, né? Depois comunista, depois foram mudando conforme o tempo e as palavras se desgastaram. Mas não me parece que tenha se perdido essa dicotomia, né? Porque podemos chamar de esquerda e direita, ou podemos chamar do povo contra a elite, ou podemos daqueles que defendem as condições de vida da população e aqueles que defendem o capital, aqueles que defendem o interesse nacional, aqueles que defendem o capital internacional. Então, para concluir, pode chamar de esquerda e direita, podemos mudar como quiser, mas podemos chamar um porco de coelho, ele vai continuar sendo porco. Podemos chamar o Costa de esquerda, ele vai continuar sendo de direita, porque defende a privatização, defende a austeridade. Então significa que nós vamos ter eleições ano que vem, e significa que nós temos que construir uma alternativa, que construa nas ruas, nas mobilizações, que construa a democracia direta, mas que também não deixe que continuem aparecendo os Costas para dizer que representa os trabalhadores, representa a população portuguesa, mas na verdade representa o capital, porque ele não é de esquerda, ele é de direita, como é o PSD, enquanto não dermos jeito de construirmos uma alternativa nas ruas, na democracia direta, mas também na democracia representativa, nós nunca poderemos mudar isso. Mas, na verdade, juntos podemos dar a volta a isso tudo. O Serrano, acho que o Serrano teve mais latitude porque começou por elogiar a Paula, mas tentem falar um pouco menos. Eu sei que é injusto em relação à mesa, mas para poder falar mais gente, é por uma boa causa. Ora, muito bom dia. O meu nome é Henrique Sanches, eu quero dar 2 notas. Primeiro, os parabéns à Carolina e ao Podemos
Para mim, o Podemos é um partido tipo novo e provavelmente é o primeiro partido do século XXI e vai-nos servir de exemplo seguramente. Uma segunda nota em relação ao historiador, ao José Neves, que falou na teoria, e eu queria dar apenas um pequeno exemplo daquilo que ele disse na prática. Provavelmente a esmagadora maioria das pessoas que estão nesta sala não sabem. Eu faço parte de um movimento de cidadãos que ganhou as eleições da freguesia do Parque das Nações. E ganhámos essas eleições com 42% dos votos contra o PS, contra o PSD, contra o CDS e contra o PCP. Isso foi completamente abafado. Nós fizemos isso em 9 meses, construímos um movimento que maioritariamente as pessoas não têm partido nenhum. Algumas vieram de outros partidos, já tinham militado noutros partidos, mas abandonaram os partidos onde estavam. E em 9 meses montámos uma estrutura, concorremos às eleições autárquicas de 2013 e ganhámos com 42%. Eu julgo que a maior parte das pessoas que estão aqui julgam que isto é impossível, que eu estou a falar de outro país. Não, estou a falar de Lisboa e de uma freguesia de Lisboa, que é o Parque das Nações, que todos nós conhecemos. Isso foi possível por quê? Em parte por aquilo que disse o amigo José Neves. Todos nós tivemos que abdicar um bocadinho de algo, porque o nosso centro era: os partidos estão a infernizar-nos a vida. Os partidos, obviamente, os partidos do poder, os partidos que têm o poder, os partidos que estão em assento na Assembleia da República, porque esses são os partidos que nos interessam, e eles estavam-nos a infernizar a vida. E era preciso pôr um ponto final. Era preciso tirar-lhes o poder. A única forma de lhes tirar o poder é, primeiro, tirar-lhes votos. Cada voto são 3 euros. Cada menos um voto que um partido do poder tenha, são menos 3 euros que vão ter para as suas atividades, e por outro lado nós, porque a lei assim o define, não recebemos esses 3 euros, portanto há uma poupança até do erário público, o que é bom. Ao ganharmos as eleições, o que é que tivemos? Tivemos uma santa aliança contra nós. Deram as mãos, PS, PSD, CDS, PCP, de mãos dadas, e dizem-no claramente que estão a defender os partidos contra os extremistas. Eles não sabem que é outro lugar. Dizem que somos extremistas de direita, umas vezes, depois dizem que somos extremistas de esquerda, porque não perceberam que o que nós estamos é contra estes partidos que têm o poder. E nós podemos fazer qualquer coisa. E a começar logo pelo sítio onde vivemos, ou pelo local onde trabalhamos, ou pela associação, ou pelo clube ao qual pertencemos. Agora, não podemos querer que a minha bandeira seja mais vermelha que a do outro, nem que a minha estrela brilhe mais que a do outro. Bom dia, eu não pessoas que, Cássio, deixa-me só dizer uma coisa. As pessoas que querem tomar a palavra podem-me fazer sinais à vontade, mas eu não vou dar a palavra, tenho que falar ali para a invisível Joana, que vai passar o microfone. Bom, eu cheguei atrasado à sessão e, portanto, só vi praticamente o final da Paula e a intervenção da Carolina, portanto, e vou ser muito breve, está-se a ouvir? Vou ser muito breve, que é para não ocupar o tempo do resto do pessoal. Basicamente, era uma pergunta à Carolina. Eu suponho que existe uma proposta de processo, de iniciar um processo constituinte, e a pergunta que eu fazia era: que ideias têm surgido no sentido de plasmar nessa possível nova Constituição do Estado espanhol, que respostas existem para a crise de representação? Terminei. Olá. Pronto, eu tenho 2 questões. Uma questão ao Zé Neves, cuja intervenção me agradou bastante, achei muito interessante. Agora, acho que quando dizes que não há uma cultura política de resistência em Portugal, não concordo. Sabemos bem que não é assim. Temos aqui um Partido Comunista Português que é muito forte e que é algo que nos diferencia bastante da Espanha ou até da Grécia, onde não há um Partido Comunista forte, com uma cultura de resistência muito antiga, e que de facto penso que é uma especificidade nossa, uma especificidade portuguesa importante, é uma diferença importante, não pode ser ignorada, porque senão também não compreendemos bem o mundo, o país em que estamos. E como é que podemos, de facto, agir numa perspectiva revolucionária de uma outra forma. Pronto, isto era só uma questão que te punha. Outra questão que punha o João Rodrigues é como é que é a questão, e que eu acho bastante preocupante, do Tratado Transatlântico, em termos da soberania.
como resistir a algo, a isso, como nos organizarmos face a essa ameaça, que me parece de facto extremamente perigosa, e pronto, são estas duas questões basicamente. Eu estou mais ou menos a tentar seguir a ordem de inscrição, que se calhar não está extremamente rigorosa, mas está mais ou menos aquilo que eu pude apanhar. Bom dia a todos, sou José Oliveira, da Plataforma Portuguesa contra o Tratado Transatlântico. E nesse sentido gostaria de retomar a intervenção da pessoa que me precedeu. A minha intervenção é no sentido de partilhar convosco um receio extremamente grave que pesa sobre todos nós. Com certeza que faz todo o sentido as análises que foram aqui feitas e que eu partilho, as propostas no sentido de melhorar a democracia que nós temos, mas temos de ter consciência de que uma ameaça se projeta no horizonte próximo. Em 2016, o Tratado Transatlântico será provavelmente aprovado. E se nós deixarmos que isso aconteça, toda a discussão que temos aqui tido sobre a democracia, sobre a soberania, sobre o Estado de Direito, deixarão de fazer sentido. Porque está em construção uma nova instância de poder global, absoluto, e a democracia deixará de existir. Os parlamentos, os governos, continuarão, mas apenas serão um grupo de burocratas a gerir as decisões tomadas por outros. Portanto, é esta ameaça que temos de ter presente. Em fevereiro, no próximo fevereiro, no início de fevereiro, realizar-se-á a nova ronda de negociações do tratado. Para se ver da transparência que está presente, basta dizer o seguinte: qualquer pessoa pode assistir à sessão plenária das negociações. Basta que pague um bilhete de 10 mil euros. Se acham que é caro, têm uma modalidade mais simples. Vão às sessões de trabalho, não à sessão plenária, pagam apenas 7.500 euros. Só. Vale a pena. Caraças, pá. Já a nossa caixa de esmolas não é 10.000, 7.500, podem dar muito menos. Hola, buenos días. Soy Carlos, pertenezco al Círculo de Lisboa, de Podemos Lisboa. Quería agradecer a Carolina que haya venido hasta aquí y bueno, por su intervención, que me ha parecido muy interesante, la de los otros ponentes también. Y quería hacerte dos preguntas, Carolina. Has mencionado en tu intervención que Podemos es un partido que quiere hacer las cosas de otra manera, que se fundó como sin representantes, ¿no? Si bien sabemos que en la actualidad Podemos ha realizado un proceso constituyente y ahora sí tiene representantes, tú eres miembro del Consejo Ciudadano. Y el otro asunto sobre el que te quería preguntar es que, bueno, internamente se habla mucho de la falta de comunicación. Tú has mencionado que los asuntos importantes en Podemos siempre serían consultados. Tenemos el ejemplo de que Podemos ha convocado una manifestación para el 31 de enero y los círculos nos hemos enterado por la prensa. Sobre estos dos ejes, mis preguntas concretas serían ¿cómo se puede mejorar y articular la comunicación entre el Consejo Ciudadano y, digamos, los organismos ejecutivos de Podemos y los círculos? Si será que la función de los círculos continúa existiendo o ahora que Podemos es un partido ya presente en las encuestas del CIS ya no es necesario su constitución original. Y la segunda pregunta sería sobre tú, Carolina, ¿por qué cuando has venido aquí a Lisboa no has decidido ponerte en contacto con nuestro círculo? Boa noite, boa tarde. Para mim ainda é boa noite. Fiquei nervoso com a intervenção aqui do Carlos. Eu acho que há aqui uma coisa que nos deixa baralhados ao ponto de confundirmos o dia com a noite, que é entre a ideia que eu acho que o Zé Neves expressou com clareza, de que queremos fazer como em Espanha, mas ao sentido contrário. Traduzindo isso, a gente quer olhar para como eles fizeram as coisas, mas não queremos ser partido político. Ou a certeza oposta de que queremos fazer como em Espanha, mas a toda a velocidade,
que é, queremos fazer uma espécie de partido em modelo fast food para levar a votos ainda antes de percebermos se temos condições para eles. Há aqui um intervalo entre as expectativas e a realidade que estão, do meu ponto de vista, a toldar o debate e a não permitir que ele seja mais profundo do que ele poderia ser. Eu faço parte do coletivo da revista Rubra, portanto estamos aqui ainda a observar e a aguardar para depois tirarmos as nossas conclusões sobre o que daqui sair hoje à tarde, mas não deixamos de olhar para o fenómeno do Podemos com muito interesse, e acho que a intervenção da Carolina deixou isso bem claro. Eu acho que ela aponta alguns dos desafios importantes para o que quer que seja o sujeito político que daqui saia, não é? Acho que o Carlos apontou algumas coisas relativamente ao funcionamento em Espanha, a própria Carolina disse dos desafios que estavam em curso e das razões pelas quais são diferentes, e eu ia sublinhar aqueles que me parecem mais importantes, a começar pela independência financeira, não é? Partidos rápidos feitos à pressa e que em muito pouco tempo têm dívidas, já vimos por aí, corre mal sobretudo até para os militantes que o decidem formar, não é? Partidos que não têm democracia interna, que elegem comitês que depois não têm nenhuma ligação à base, também já vimos que não funciona. Partidos que falam muito alto com o dedo apontado e depois traduzido a agitação em programa, vê-se programas muito frágeis. Portanto, eu aqui estou entre o otimismo que gostava de ter em ter um novo sujeito político forte, estruturado, musculado, e capaz dos desafios que tem pela frente, e o medo de criar uma estrutura algo esvaziada de sentido, pobre do ponto de vista programática, e resumida, por mais que se diga que a gente quer sujeito político de forma muito inflamada para que as lutas sociais se potenciem, na verdade, agitação à parte e espremida à laranja, o resultado é que andaremos de ano em ano resumidos à ideia de fazer eleições e listas, que me parece, do ponto de vista político, muito pouco interessante. Portanto, eu gostaria de confrontar a Carolina sobre que, eu acho que as perguntas anteriores do Carlos também já confrontou sobre isso, entre aquilo que foi as expectativas e as razões, para fechar, que levaram ao sucesso do Podemos e a realidade, que intervalo é que há aqui entre as coisas que a gente não pode abrir mão, independência financeira, democracia, radicalidade, combatividade programática, e a realidade que tende a ser outra à medida que o chão avança. Vamos tentar falar para aí mais até às 13, são 13h04, mais 10 minutos, 11 minutos de intervenções, e depois passar à mesa que em 15 minutos encerre isso. Isto tem a ver com a questão, desculpem lá estar a queimar tempo, mas tem a ver com a questão de nós termos um plenário a seguir e as pessoas terem que ir almoçar e, portanto, e o plenário tem que ter algum tempo. Pois, eu gostei muito de ouvir todos. Agora, em relação aqui ao que o Zé Neves disse, eu gostava, pronto, ele fez uma análise em que mostrou que o que se passava em Espanha, que de facto era diferente, o Podemos foi gerado a partir, portanto, de uma dinâmica toda coletiva, popular, que existia, e aqui que este nosso mesmo movimento agora, o Junto Podemos, que não tem essa característica de ter sido gerado por tal dinâmica, a tal densidade popular que parece que o Zé Neves, pareceu-me a mim, está a faltar cá, aqui em Portugal. E era nesse sentido que eu gostava que se ele podia ser mais concreto em relação a como dinamizar, o que fazermos para essa tal densidade ser criada cá em Portugal. No entanto, tivemos aquele bom exemplo daquele aquele companheiro ali que falou no que se passou na freguesia ali assim do Oriente, que eu penso que será coisas desse género, mas gostaria, se ele pudesse concretizar, falar um pouco mais claramente sobre o assunto. Muito obrigado. Eu só relembro que, sim, há muitas pessoas inscritas, eu estou mais ou menos a tentar seguir a ordem e peço que aguardem. Enquanto tiver dúvidas, eu peço para vocês voltarem a levantar a mão. Obrigada. Obrigado. Eu queria felicitar os participantes da mesa, tem sido realmente um debate muito interessante. Quero fazer uma manifestação de interesse. Eu sou membro da Assembleia do Livre e promotor do movimento da Convenção Cidadã Tempo de Avançar. Eu gostei muito da intervenção do José Neves e penso que, de facto, há qualquer coisa aqui ao nível
no fundo, da criação, da construção de uma cultura política, diria que radique nas necessidades de uma população e que dê expressão, diria que, àquilo que nós depois podemos transpor para o campo político. E ficamos, de facto, aqui entre dois mundos. Por um lado, a necessidade que eu penso que nós temos em Portugal de ter uma ferramenta política de tipo novo, como o Podemos é em Espanha, e que eu acredito que foi lançada há 9 meses com o LIVRE. Algumas características do contrato, do conjunto as 4 premissas que a Carolina enunciou fazem-me sentido. De facto, eu penso que há aqui uma clivagem em termos globais, que é entre as pessoas que acreditam que é possível ter novas ferramentas políticas e que possam transformar de facto a realidade social, não só nacional, mas europeia e do mundo, que eu gostei muito quando fez esta transposição, porque penso que nós, se queremos criar novas ferramentas políticas, não podemos ficar restritos a um conceito territorial que está ultrapassado. Penso que a solução não passará por soluções regressivas, no sentido dos nacionalismos, ou até dos populismos. Penso que a solução passará por uma dimensão transformadora da política, que parte de uma dimensão, de facto, de base cultural, de novas formas de vivência que nós temos tido de uma forma subterrânea, porque em Portugal diria que há uma matriz conservadora que permanece desde a ditadura. Penso que em Espanha também. E é isso. Obrigado. Depois de ter falado da concorrência... Bem, boa tarde, sou professor contratado. Eu queria pegar na intervenção de José Neves diretamente, porque temos pouco tempo. Quando ouvi a intervenção, eu até poderia perceber, em certo modo, se não tivéssemos tido os movimentos sociais e populares, que referiste, e com toda a legitimidade, é a tua opinião, que faz falta, movimento popular e social. Nós temos lutas brutais em 2008, por exemplo, dos professores, de alternativas relativamente aos sindicatos, que tivemos 15 mil professores, sem nenhum sindicato a apoiar, à frente da Assembleia da República, no 15 de novembro de 2008. Temos plenários professores, sem nenhum sindicato a apoiar, no dia 11 de novembro, em Braga, com 600 e tal professores. Ou seja, tivemos movimentos sociais. O que aconteceu é que isso não avançou. Temos o 12 de março de 2011. Como não avançou, o que é que acontece? As pessoas depois votaram Passos Coelho, como alguns professores, colegas meus disseram assim: Pestana, olha, tenho muita pena, mas vou votar Passos Coelho. Porquê? Pá, não vejo a alternativa, quero tirar lá o Sócrates. E se não construímos aqui uma alternativa, muitos vão fazer o mesmo, que é para tirar agora o Passos Coelho, vão votar a Costa, ou Marinho Pinto, ou outras porcarias políticas para aí andam, desculpem lá o termo, porque isso não resolve essencialmente as nossas vidas, porque é disso que está aqui a tratar. Não é um fast food, isto é um long food. Nós estamos, mas é com urgência. É necessário nós fazermos qualquer coisa, sair daqui, porque senão continuaremos uns para casa, outra vez para a precariedade, para o desemprego, para vermos amigos e famílias irem embora deste país, e os outros, a casta, a burguesia, chamem o que quiseres lá em cima a rirem-se de nós. E eu acho que essa é que é a essência. Os movimentos sociais existiram em Portugal com uma força brutal, percentualmente ou proporcionalmente maiores que outros países, não avançou precisamente porque faltava um movimento diferente, um partido diferente, chamem o que quiser, uma ferramenta social de transformação. Estamos fartos, temos urgência, queremos mudar as nossas vidas. Tenho colegas meus deprimidos, desempregados, há vários anos, professores, com turmas agora de 30 alunos. Há falta de pessoas em Portugal para trabalhar? Não. Mas é que há uma sobrecarga brutal e andamos nisto. Isto não é fast food, nós já nos conhecemos de outras lutas, já temos um programa minimamente comum, agora é avançar, companheiros e companheiras. Nesse sentido, o que é que me parece? Parece-me que, concretamente, se nós ouvimos a Carolina, eu gostei muito da Carolina, então acho que a analogia das fichas de casino, acho que é fantástico. Não se trocam essas fichas. Em Portugal, em 2008 e 2011, grandes movimentos sociais, as fichas foi para Passos Coelho. Por isso é assim, se nós não fizermos aqui, não podemos, como a Carolina disse muito bem, começaram com poucas centenas nas primeiras reuniões. Nós estamos aqui proporcionalmente, eles são 4 a 5 vezes mais. É possível, companheiros e companheiras. Agora, uma coisa é que concreta, chamem-lhe fast food, chamem-lhe o que quiseres, mas se não fizermos nada, e para terminar,
concretamente, com boas ou más intenções, que também quem diga e quem acredita que o inferno está cheio, mas concretamente, se não sair daqui nada, para as relativas de 2015, estamos a entregar de bandeja este país a Antónios Costas, marinhos e livres, que não vão resolver nada, que é da unidade de esquerda para o PS. E depois é os outros, que é a esquerda autêntica, disputar PC e Bloco, que as pessoas já não se revêem e isso vê-se, não acresce nada. Por isso temos que construir algo novo e isso depende de nós, estamos aqui, por isso podemos e devemos. Bom dia, Álvaro Fonseca, cidadão nacional e interessado e que se levanta às 8 da manhã todos os dias, independentemente de ser domingo ou segunda-feira, e que gosta, obviamente, de estar aqui. Curiosamente, ainda ninguém disse, mas realmente nesta sala aconteceu uma das primeiras Assembleias de Cidadãs a seguir ao 12 de Março. Eu gostava só de lembrar, gosto destas coisas assim, que nos dão algum alento, porque estes pormenores históricos também são importantes. Bom, mas o que é que eu queria dizer? Eu queria dizer que é muito claro, e as intervenções foram todas nesse sentido, que a democracia só se pode funcionar com a inclusão de todos os cidadãos. E para que eles possam realmente intervir politicamente, eles precisam, como disse a Paula também, de recuperar a sua condição de cidadãos. E é isso que neste momento ainda não existe. E, portanto, a tal cultura política que o José Neves fala, e muito bem, esse movimento, portanto, no sentido de criar essa cultura política, é recuperar todos nós essa voz como cidadãos. E isso tem que ser feito aproximando realmente novamente os cidadãos da política. E para isso é preciso novas ferramentas, concordo perfeitamente com a Carolina. O Podemos está a fazer um caminho extraordinário porque exatamente percebeu que é criando esses instrumentos, percebendo as pessoas que têm novamente capacidade de decidir politicamente, e o que eu queria ouvir é então como é que vamos fazer isso. E há, creio eu, neste momento, possibilidade de fazer isso. Existe capacidade tecnológica para fazer funcionar a democracia próxima dos cidadãos através de instrumentos de democracia direta. Por exemplo, a democracia representativa, já vimos, não funciona como ela existe, e precisamos, de facto, de novos instrumentos que permitam que as pessoas recuperem a sua palavra como cidadãos, que envolvam as pessoas, porque as pessoas não estão aqui hoje porque elas não se sentem representadas, elas não sentem que têm a sua voz. Se nós voltarmos a dar capacidade, criar instrumentos das pessoas se aproximarem da decisão política, então vamos ter de facto novamente cidadãos, vamos ter novamente todos os cidadãos um político. Obrigado. Obrigada. Bom dia, Francisco, sou do Coletivo Socialismo Revolucionário. O tema deste debate é democracia, o povo é que mais ordena. Eu quero-vos dizer, eu creio que não é segredo para nenhum de vocês que está aqui nesta sala, mas o que se vive nas empresas hoje é uma ditadura. É uma ditadura que obriga, por exemplo, polidores de fábricas de móveis do norte do país a trabalharem das 8 da manhã à 1 da manhã, com os métodos de pressão constante sobre o trabalho, produzirem metas de 100, 200, 300, 500 cadeiras. Quanto mais eles sobem, mais eles vão. Este é um tipo de ditadura. É o tipo de ditadura que, por exemplo, as manipuladoras de aves que tratam dos frangos que chegam aos nossos supermercados são forçados a trabalhar em condições absolutamente abjetas, e eu creio que é esta maioria social que não está aqui, obviamente que não está aqui, e não sei se alguma vez terá tempo para ler as propostas e votar na internet, mas precisa de ferramentas de luta para ter, para se organizar, para dizer que sim, é possível, junto podemos mudar isto. E eu creio que há outros exemplos que não podemos, com todo o mérito e interesse que acompanhamos o processo do Podemos. Eu quero-vos lembrar que, por exemplo, neste momento está na Irlanda uma enorme campanha contra a taxa da água, que os trabalhadores consideram que é uma dupla taxação. E há uma campanha que tem múltiplas formas de agir, desde reuniões locais, a reuniões em algumas empresas, em manifestações, em ocupações de câmaras, e há uma campanha organizada para o não pagamos. E é uma desobediência fiscal de massas, e isso está a ter algum fruto,
como teve fruto a luta contra a poll tax de Thatcher, foi o que derrotou a Thatcher, e portanto foram 19 milhões de pessoas que se recusaram a pagar impostos. Só para acabar, junto Podemos, por exemplo, temos a muito curto prazo 2 tópicos em que vamos ver se juntos Podemos vão ser privatizados os transportes públicos. Há uma perspectiva muito clara da supressão dos espaços sociais. Juntos podemos fazer frente a isso. No âmbito da habitação, a Câmara da Amadora ameaçou nos próximos 6 meses destruir, demolir e violentar os direitos dos moradores pobres daquele concelho. No âmbito das rendas sociais, a alteração da lei pode despejar muitas centenas, talvez milhares de moradores de bairros sociais nos próximos tempos. No âmbito do saque que os bancos fazem aos utentes... Estou a gostar muito da tua intervenção. Estou só a acabar mesmo. Está a haver muitos despejos. Juntos podemos organizar e combater isso. 2 aspectos práticos. A próxima intervenção, se vocês desculpem lá, a próxima intervenção vai ser a última intervenção, eu peço desculpa, mas para poderem responder de alguma forma da mesa algumas das perguntas que foram feitas. Bom, boa tarde já. A primeira coisa que eu devo dizer é que, não sendo daqueles elementos que é conhecido pelas massas, não sei o quê, já participei em várias tentativas de criar movimentos e que por acaso tenho aqui algumas pessoas isoladas que participaram comigo em algumas delas. Portanto, a última terá sido o Movimento dos Cidadãos pela Dignidade, que foi pelo Cano Abaixo, e participei em alguns encontros entre vários movimentos, onde também estão aqui algumas pessoas presentes e se devem lembrar disso, e a pedra de toque tem sido, desde a formação do Bloco de Esquerda, tem sido sempre a mesma, que é, em primeiro lugar, percebermos que determinados chavões já estão gastos, a tal ideia de que estarmos aqui com uma bandeira esquerda. É evidente que grande parte de nós teremos ideias de esquerda. O problema é que há pessoas que votaram nos partidos de direita e que hoje estão descontentes e que inclusivamente têm movimentos e estão organizados e que eu ainda não ouvi falar neles aqui. Então, dou um exemplo, é só um, porque há vários. O grupo Nós os Cidadãos são pessoas divergentes até de partidos de direita, outras pessoas que nunca foram de partidos, mas que votaram nos partidos de direita. Portanto, esta ideia de que o descontentamento está só da esquerda é falsa. Muita gente acha que a democracia cristã foi traída, que a social-democracia foi traída e que até o socialismo na gaveta foi traído. Daí que tínhamos bem presente que, independentemente das nossas opções, dentro do quadro ideológico que vivemos, temos é que pensar daqui para o futuro o que é que podemos efetivamente fazer. O exemplo daquilo que o Podemos está a fazer pode servir de guia, embora tenhamos que encontrar o nosso caminho. A questão principal, o que fazer neste momento? Neste momento eu julgo que o mais importante é começarmos desde já a organizar ou círculos ou comissões ou aquilo que entenderem em cada local, em cada região de onde nós trabalhamos, de onde nós vivemos, e começar a fazer coisas, a participar naquelas guerras, como o companheiro disse há bocado, não é? Bom, vamos passar à mesa. Só um pedido, quando saírem todo o lixo que tenham trazido para dentro, Coca-Colas, comida, que tirem, porque enfim está aqui pessoas da organização a pedir. Recentemente no El País o líder do PSOE queixou-se que o Podemos mudou muito e ele diz que mudou 360 graus e portanto eu vou adotar a recomendação dele e vamos pela mesma ordem que fomos. João Rodrigues. Sim, eu gostaria só de fazer um breve comentário a uma observação que foi feita pela Carolina sobre esta mudança de percepção em relação a duas questões que me parecem politicamente das mais importantes, sem procurar oferecer, não tenho nenhuma recomendação de política ou de organização, mas que me parece que têm que ser elementos centrais do trabalho de qualquer força política de esquerda, que parta da esquerda para fazer aquilo que a esquerda em Portugal, na realidade, ao longo da sua história sempre fez, se nós olharmos bem, que foi construir, quando teve sucesso político, foi construir unidade a partir
da construção de identidades políticas onde o popular e o antipopular, o democrático e o antidemocrático, sempre, o nacional e o antinacional, o patriótico e o antipatriótico, sempre foram elementos centrais do programa político. Centrais no programa político. Quando a esquerda cresceu, quando fez destes elementos, destas dicotomias, elementos centrais de tradução política de clivagens realmente existentes. Portanto, a esquerda e a direita, narrada ao longo da história política, acho que se pode dizer isso, sempre, em larga medida, durante muito tempo, foram elementos secundários, realmente, do protagonismo político. E se calhar está na altura, dada a gravidade da crise política nacional, de recuperar, para os novos tempos, elementos dessa tradição política a partir de duas constatações fundamentais. Há uma ruptura em Portugal e na generalidade das periferias europeias em relação à percepção sobre a natureza do processo de integração europeia. As periferias europeias foram, por boas razões históricas, das mais euroentusiastas e tornaram-se, por boas razões históricas, desde a crise, das mais eurocéticas. As forças de esquerda que se demitirem de trabalhar politicamente este euroceticismo com o enraizamento popular, demitem-se de dar tradução política a aspirações profundamente enraizadas, hoje em dia, em segmentos das classes populares. Portanto, eu não sei que tradução política... Eu não sei que tradução política é que isto pode ter, mas sei que de alguma forma este elemento tem de estar presente. Não sei ou melhor, tenho algumas ideias sobre a tradução programática, mas sobre a forma de organização política não sei. Esta questão do mito do progresso é também muito importante. Nós hoje temos, digamos, um estilhaçar desta ideia da naturalização do progresso que corresponde a um estilhaçar de alguma forma, das identidades sociais e políticas. E, paradoxalmente, isso dá a estas noções de povo, de nação, um maior sentido de oportunidade, perante uma paisagem social estilhaçada, estes conceitos que constituem a identidade, porque um partido político não representa apenas um conjunto de aspirações, ele também constitui e ajuda a dar densidade a essas aspirações. E portanto parece-me que estes dois elementos são elementos centrais. A partir de que solução, enfim, eu não estou por dentro da discussão que aqui está, mas parece-me que há uma especificidade em Portugal, é que realmente há uma resiliência das formas políticas com capacidade de intervenção. Elas não são suficientes por si. Basicamente, o PCP e o Bloco de Esquerda não são suficientes por si, mas de alguma forma uma aliança política tem de trabalhar também com estas forças políticas existentes. Não as pode, de alguma forma, ignorar. Elas não são suficientes, estão longe, aliás, de ser suficientes por si só, mas de alguma forma há um trabalho político em Portugal que tem de ser feito também com as forças políticas que estão no terreno e que estão, ou não, mas que têm de ser desafiadas intelectual e politicamente para a construção de um discurso e de um programa que trabalhe sobre estas clivagens, que na minha opinião são as mais fecundas do ponto de vista político. Euroceticismo com densidade popular a partir de um programa em que sejam as forças de esquerda a assumir o protagonismo do nacional que é popular. José Neves, volto a apelar, obviamente, à síntese, porque nós temos uma Assembleia que também estão todos convocados, naturalmente, para as 2h30 e passa a palavra. Muito rapidamente, quase por pontos, sem estar muito preocupado em ligá-los e dizendo desde já que não vou conseguir também responder a algumas das questões que foram colocadas, para já porque não tenho respostas para algumas delas, mas ia começar pela questão do europeísmo ou do euroceticismo colocada pelo João Rodrigues, e que tem um pouco a ver talvez com que ficou parte da intervenção dele inicialmente, com a qual eu menos concordo, e tem que ver também com algum ceticismo da minha parte em relação a propostas e ao discurso do Podemos em Espanha. Vamos lá ver, nós temos um problema que todos reconhecemos, que temos um conjunto de dinâmicas económicas
cujo mapa não coincide com o mapa das instituições e das democracias políticas. Há duas soluções para isto, à primeira vista. Uma é retrairmos o mapa económico, em última instância defender coisas como a saída do euro, que não tem que ser só isso e necessariamente isso, mas seria uma solução desse género. Outra hipótese é estendermos a manta das instituições políticas e criarmos instituições políticas europeias e fundarmos uma soberania europeia. Há vantagens e desvantagens em ambas as soluções. Acho que ambas são irrealistas e todavia, porventura, vamos ter que ir por uma delas. Mas nenhuma é mais realista do que a outra, ou nenhuma é mais utópica do que a outra. Há um problema com o euroceticismo que me parece que é o seguinte: o euroceticismo deve ser trabalhado no sentido que o João Rodrigues o formulou, mas também num outro sentido do qual muitas vezes nos esquecemos. Uma boa razão para ser eurocético é que o europeísmo reproduziu à escala da Europa o pior da história dos nacionalismos. Basta ver o que é Schengen, nas fronteiras que Schengen constrói em relação àquilo que está fora do espaço europeu. E desse ponto de vista, o que o europeísmo fez foi criar um direito de cidadania que reproduz o direito de cidadania, que reproduz as formas de pensar a cidadania, que eram as formas de pensar a cidadania do Estado Nacional. Porventura precisamos de ir além de uma e de outra coisa quando falamos de algumas questões que têm a ver com europeísmo e euroceticismo. Isso significa também de que modo é que pensamos o que é que será um governo Podemos ou o que é que será um governo Syriza no espaço europeu. É uma recuperação da soberania contra um projeto europeu ou é um instrumento de contrapoder no interior de uma dinâmica europeia, que não tem que se conservar para sempre, mas, de alguma forma, esses governos são, fundamentalmente, instrumentos de contrapoder em relação às linhas políticas dominantes. Portanto, há aí uma discussão que eu acho que é importante. Segundo ponto, e vou acelerar mesmo, o companheiro Serrano dizia que não é porque chamamos porco a um coelho que um coelho deixa de ser coelho, ou o contrário. Não é completamente verdade. Parece muito evidente, mas não é completamente verdade. Isto é, o nome que nós damos às coisas constitui as próprias coisas. E ou achamos que, quando estamos a discutir o que é que pode ser um programa político, o que é que pode ser um discurso político, a conversa que temos sobre as palavras é uma conversa que tem alguma importância, não é? Ou estamos aqui, no fundo, a enganar-nos. Okay? Portanto, e o tom, aliás, com que se fala, também é uma questão relativamente importante. Eu diria que ter noção disso, creio que é bastante importante. Portanto, a questão de esquerda-direita, de deixar de usar, ou de continuar a usar, ou deixar de usar apenas a chave de leitura esquerda-direita, não é uma questão meramente tática. Não é uma questão de dar nova roupagem ao mesmo corpo. Okay? Se achamos que só vale a pena acharmos que há um debate a fazer a esse respeito, se achamos que estão em causa questões formais que são também questões de conteúdo. O conceito de esquerda não é um conceito que foi sempre importante para os partidos da esquerda em Portugal. Okay? Alguns deles, pelo menos. Porque era um conceito, por exemplo, pós-classista, onde classes diferentes poderiam rever. Isso poderia ser considerado um problema e estamos num contexto de antagonismo social que se calhar vale a pena vincar e o conceito de esquerda poderá não ser completamente útil para esse efeito. O conceito de esquerda é um conceito pouco operativo para quem venha de uma tradição que me é simpática, que seria uma tradição libertária e anarquista. Porquê? Porque, em última instância, as formas de organização do poder, as formas de fazer política, para pegar nos termos que a Carolina colocava, não são assim tão diferentes quando às vezes pensamos partidos de esquerda e partidos de direita. As formas de estruturar o poder, as formas de pensar a organização interna. Okay? Portanto, há uma questão, em termos dos discursos e dos conceitos, que não é uma discussão de cosmética, apenas. Segunda questão, a questão da autonomia do político, e indo um pouco ao encontro da intervenção da Carolina. Que é uma discussão que conhecemos e que é uma discussão importante. E resta saber onde é que colocamos a autonomia do político, não é? Ou seja, eu acho que é muito importante frisar neste contexto a autonomia do político, ou seja, que agir politicamente significa que a história que nos vai acontecer, a história que vamos escrever, não está determinada pelo contexto económico ou social, pelas estruturas económicas e sociais em que nos encontramos. É preciso fazer alguma coisa e é preciso pensar o que fazemos, mas também é importante que a autonomia do político não se torne a autonomia dos políticos. Ou seja, a autonomia do político não é algo que necessariamente possa ser ou tenha que ser equiparado à vida política institucional, à vida política partidária. Os movimentos sociais podem ser pensados como uma forma de autonomia do político por relação às estruturas sociais.
Não é? Portanto, eu acompanho com muito entusiasmo a experiência do Podemos espanhol, mas também tenho essa reserva ou esse receio que é o momento em que a autonomia do político se torna a autonomia dos políticos. A forma como o Podemos espanhol se pensou a sua própria organização, nós não temos delegados, não temos estruturas de representação porque há uma crise da democracia representativa. Pois bem, isso também pode ser interessante para pensar a própria ação do Podemos para fora, não é? E aí há um debate. Termino só com uma questão que tem que ver com, e termino mesmo, Nuno, com a comparação entre a situação portuguesa e a situação espanhola, e seguramente que na minha intervenção inicial há questões que deveriam ser colocadas ou deveriam ter sido colocadas de outro modo. Mas eu continuo a achar que há muito o síndrome de que a qualquer problema faz um partido. E vejo isso em algumas intervenções que me antecederam. Eles estão criados. Quer dizer, a menos que o partido que o André Pestana estava a referir seja o partido Pestana, que eu creio que não é a solução. Há partidos, não quer dizer que não se criem outros e não quer dizer que os que existem não possam deixar de existir, ou não devam deixar de existir, ou não se devam reinventar. Não estou a tomar posição em relação a isso, mas há partidos criados. E há novos partidos que foram criados. Últimas eleições europeias, o MAS foi um partido que foi criado, que foi a votos, com alguns tópicos que têm alguma coisa a ver com o discurso minimamente do Podemos espanhol, embora me pareça de forma menos feliz, na crítica da corrupção, etc, etc. E as pessoas tinham soluções, não é? E votaram, mas nesse caso concreto, nessa sondagem de relação de procura e oferta, qualquer coisa correu mal. Não é? Portanto, não basta... Não estão as condições criadas para que, se nós criarmos um partido, as pessoas vão votar nesse partido, não é? Porque isso, aliás, foi feito recentemente e isso não tem acontecido. Portanto, o problema pode ser mais fundo. Ou seja, eu acho que há que ser criativos politicamente, há que ter audácia, há que não ficarmos agarrados a um conjunto de hábitos que temos, mas o excesso de voluntarismo também me parece que às vezes torna-se uma coisa identitária. Estamos a falar do que é preciso, quando no fundo estamos apenas a construir um discurso identitário, que é o que é que nós somos, não é? E isso pode ser um problema. Termino com uma questão que tem a ver com os movimentos. Eu, quando falava de cultura política de resistência, não é no sentido de tradição e no sentido histórico, e a palavra resistência é uma palavra que me oferece também algum desconforto, embora eu tenha, digamos, subscreveria tudo o que foi dito em relação, por exemplo, à tradição de resistência do Partido Comunista Português. Não creio que estejamos em desacordo minimamente a esse respeito. E claro que há experiências em Portugal. O municipalismo poderia ser uma boa forma, dinâmicas municipalistas que se sobreponham, que cedam, que atravessem, ou que de alguma forma sejam unitárias com dinâmicas partidárias já existentes. Poderia ser uma boa forma de pensarmos fazer política neste particular contexto, que é um contexto onde julgamos que há alguma coisa que pode ser feita e que deve ser feita. A pressa para sermos o António Costa da esquerda verdadeira, ou o António Costa que não é de esquerda, mas que é o verdadeiro António Costa, digamos assim, mesmo que não nos chamemos António Costa, é uma pressa que a mim me constrange. Paula Gil. A mudança de cadeiras é muito simbólica. Ora bem, eu ouvi com bastante atenção a intervenção da Carolina e gostei bastante, gosto bastante da experiência do Podemos e acho que poderá, quem sabe, ser algo que possa ser estudado e que possa ser reinventado. Porque nós esquecemos de um pormenor muito importante durante todo este debate. Nós estamos a debater que a mobilização não traz mudança. O Podemos surge de uma mobilização que trouxe mudança, de uma mobilização feita de uma maneira que em Portugal não se fez. Nós fizemos manifestações, nós não fizemos assembleias em praças, nós não fizemos lutas com vizinhos, nós não fizemos referendos pela água, nós não nos juntamos em assembleias de moradores, nós não lutamos contra os desalojamentos, nós fizemos uma mobilização de tipo diferente.
Não fizemos uma mobilização musculada. E por isso, se calhar não faz muito sentido avançar para uma ideia de fazer política de uma forma diferente fazendo um partido. Eu assusta-me muito quando nós falamos de verdadeira democracia. É como falar de verdadeiros portugueses, verdadeiros cidadãos, verdadeiros o que quer que seja, porque a definição de verdadeira é sempre quem utiliza o termo verdadeiro. E, portanto, utilizando e usurpando o termo, eu acho que para termos uma verdadeira democracia temos que ter uma verdadeira mobilização e temos de facto que lutar junto das pessoas que estão a ser despejadas, temos que lutar junto das pessoas que não conseguem pagar para andar de transporte público, temos que lutar junto das pessoas. Esta ideia de que a ruptura se faz saindo da crise através de uma receita de franchising, porque quem nos colocou nela não nos tira dela, volta a desresponsabilizar a população e, portanto, volta a desresponsabilizar todos aqueles que todos os dias se deviam envolver em democracia para que no fim pudéssemos chamar qualquer coisa semelhante a verdadeiro. E, portanto, estamos a viver um período em que existe uma espécie de novilíngua, em que escassez não é pobreza, em que o colaborador não é trabalhador e em que o movimento social não é político, é um partido de tipo novo. Portanto, quando o Nuno me diz que gosta de ser realista e exigir o impossível, eu também. Eu exijo a vossa responsabilização enquanto cidadãos ativos, enquanto povo ativo, dinâmico, interventivo. Não me venham falar em partidos outra vez. Depois da Paula Gil me ter confundido com o Che Guevara, eu ia deixar o João Rodrigues, tinha esquecido uma coisa de dizer. Peço desculpa pela incorreção, eu vou corrigir a minha incorreção com uma outra incorreção que é intervir pela uma segunda vez, só para responder à única interpelação, à única questão que me foi colocada diretamente e que eu, no meu arrazoado, depois esqueci-me de incluir, e que é uma demonstração, a questão do Tratado Transatlântico é uma demonstração de um ponto, é uma demonstração concreta de um ponto que eu fiz, que é os processos de entrega, de controlo político a instâncias supranacionais menos democráticas levam a acordos regulatórios e comerciais feitos nas costas das populações e contra os interesses dessas mesmas populações. É um estudo de caso muito interessante, como o facto dos Estados-nação terem perdido todo o controle sobre a política comercial e, em parte, sobre a política regulatória ligada às relações económicas internacionais, leva precisamente ao empoderamento daqueles interesses que prosperam sob o esvaziamento da democracia. A natureza dos tratados comerciais é exemplo disso mesmo e, portanto, mostra também o ADN desdemocratizador e integrador da União Europeia. E, nesse sentido, é uma ilustração que reforça, é uma ilustração do argumento que eu tentei construir. Obrigado. Bom, muito obrigado. Carolina. Bueno, como soy la última en hablar, me voy a atrever a seguir echándole leña al fuego, ¿vale? No. Desde mi punto de vista, los principales responsables de que el eje izquierda-derecha haya perdido su capacidad para explicar buena parte de lo que ocurre en nuestro país, por lo menos en nuestro país, son fundamentalmente los partidos de la izquierda, la socialdemocracia y también el Partido Comunista. Es decir, la responsabilidad sobre la incapacidad del eje izquierda-derecha para explicar buena parte de lo que pasa en nuestro país recae fundamentalmente en las fuerzas organizadas de la izquierda. Este es mi análisis. Habría que añadir más cosas, pero vaya este litro de gasolina encima del debate.
La mayor parte de las soluciones o de las propuestas que nosotros estamos elaborando de manera colectiva no son asumibles en un contexto nacional. La mayor parte de las propuestas que nosotros estamos poniendo en marcha desde el ámbito económico solamente se pueden asumir desde un contexto europeo, y en ese sentido es absolutamente central el papel que estemos pensando en términos de contrapoder dentro del marco de la Unión Europea. Nadie se puede ir de ningún sitio a ninguna parte. Si uno se va de algún sitio es que se va a algún otro. No te vas de un sitio a la nada. Por tanto, yo creo que el debate sobre irse es más bien un debate sobre a dónde, ¿no? Más que un debate sobre irse a quedarse. Mientras no haya ningún sitio a donde ir, el debate sobre irse no existe, a mi juicio. Podemos nace como estructura organizativa, no como reproducción del principio de la representación, aunque hay representantes y hay órganos que toman decisiones, ¿no? Hay órganos ejecutivos de los cuales yo formo parte, pero no nace bajo la reproducción del principio de la representación, sino más bien lo que trata es de suplantar la idea de representación por el principio de la desconfianza, ¿verdad? Podemos es una organización fundamentada en el principio de la desconfianza. No hay ningún motivo histórico para confiar en el buen funcionamiento de las organizaciones, más bien todo lo contrario, ¿verdad? Hay muchos motivos para desconfiar de los delegados, de los representantes, de los encargados o como le queramos llamar. Por eso el diseño organizativo de Podemos está construido sobre la desconfianza, y por eso el modelo de democracia participativa que proponemos para el espacio exterior, digamos, a la organización, es el principio de la democracia como sistema de desconfianza. ¿En qué se materializa la desconfianza? Bueno, en Podemos, y nos gustaría proponerlo para nuestro país, en Podemos todos los responsables, más que los cargos de representación, ¿verdad?, más bien los responsables, podemos ser revocados. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que si la asamblea de Podemos, reunida de manera virtual, con un porcentaje bastante pequeño de suscripciones, decide que es necesario echar a alguien, porque no ha hecho lo que ha dicho que iba a hacer, tiene capacidad para promover un referéndum de revocación, ¿no?, para que esa persona sea revocada del espacio que le correspondía. En Podemos proponemos la limitación temporal en los cargos y la no compatibilidad entre unos cargos y otros. También proponemos la obligatoria limitación salarial de las personas que ocupan tareas de representación. Es decir, hay un sistema permanente en el que la Asamblea de Podemos controla, dirige y, en el caso de no estar de acuerdo, tiene capacidad para montar referéndums y revocar a la gente. Por tanto, lo que proponemos es la sustitución del principio de la confianza como principio de organización política por el principio de la desconfianza. La desconfianza como base para la planificación de las estructuras organizativas de las instituciones políticas, ¿no? Posiblemente eso sea más saludable. En términos de propuesta hacia afuera, ¿qué proponemos? Bueno, por supuesto, la transparencia en la financiación de los partidos, la modificación de ley de partidos, la modificación de la tipificación penal de la mayor parte de los delitos por financiación ilegal, la modificación de la ley que permite que los políticos permanezcan aforados, la modificación de la ley de los indultos, la tipificación como delitos de muchos de las faltas administrativas, tal y como hoy están tipificadas las faltas de corrupción, etcétera, ¿no? Hay una batería larga de propuestas sobre cómo modificar, digamos, el funcionamiento efectivo de la democracia representativa. Por último, es cierto es cierto que se toman desde el Consejo Ciudadano decisiones tácticas, como convocar movilizaciones, pero entendemos que el diseño de la táctica forma parte de las responsabilidades del Consejo Ciudadano, y por tanto es verdad que el tiempo de la comunicación interna dentro de la organización, el tiempo de los medios de comunicación y el tiempo de la política son tiempos todos ellos simultáneos pero distintos, y los ritmos no siempre son los mejores, ¿no?, de acople. Pero no creo que no creo que cuestiones tácticas como la convocatoria de una manifestación no puedan ser decididas por el Consejo Ciudadano o los órganos encargados. Más bien parece lo razonable, ¿no?, que las cuestiones tácticas se decidan ahí. Y por último, sobre el desfase entre las expectativas y la realidad, lo que se espera de Podemos y lo que seamos capaces de hacer.
pues es evidente que habrá un desfase, ¿no? En un momento dado habrá un desfase entre lo que la gente espera y lo que seamos capaces de hacer, entre otras cosas porque no todo el mundo espera lo mismo y eso va a hacer muy difícil cumplir con todas las expectativas. Pero lo que sí es seguro es que Podemos será lo que entre todos, lo que la gente de Podemos, lo que la gente de nuestro país decida que quiere ser y lo que entre todos seamos capaces de hacer, no lo que sea capaz de hacer ni los dirigentes, ni los elegidos en el Consejo Ciudadano, ni la gente más activa y más militante, sino lo que entre todos, como organización política e incluso yo diría yo como sociedad, ¿no? Seamos capaces de hacer con nuestro presente y con nuestra historia. Bom, quero agradecer à Carolina, ao João, à Paula e ao Zé a presença e a vocês, a vossa presença também. A Assembleia começa às 14h30.